Está no ar o nosso Pó de Obra. Foi um sucesso, era um quadro do Arquidecor e hoje virou o quê? Uma edição especial. Então, uma nova temporada, começo de temporada. Estou aqui com meu amigo, parceiro Ian. Obrigada, Ian, por topar mais uma vez aqui Mais uma comigo. vez, mais uma temporada, na verdade agora do início, né, do zero. Oficial, depois de muitos pedirem. Muitos pedidos, tivemos muitas hashtags, subimos aí para os Volta Pó de trending Obra. topics. Pois é, volta Pó de Obra. Estamos aqui de volta. Passou um tempinho, né, Passou Ian? um tempinho. Acho que a gente tirou umas férias, né? Mas foi uma férias longa, né? Foi. Eu fiquei achei. sabendo que você estava em Miami. Dei uma passeadinha, uma trabalhadinha lá. Me contaram o projeto em Miami Internacional. Tá vendo? Você vai contar isso? Vou contar várias novidades. Que lá Quero o pessoal saber. é super diferente com interiores. Sim, E você, o que você sim. fez nesse período? Então, eu fiz um filho. Jura? Gente, teremos um baby. Teremos um baby pó de obra. Um baby pó de obra, gente. Pois é. Ainda está um pouquinho Tá no forninho. escondidinho, mas temos um baby aqui. Logo, logo ele vai estar aqui, ó. Pois é. Eu acho. E aí a gente vai começar a falar também, né? Posso trazer esse assunto? E o pessoal, acho que deu uma percebida que nós estamos até de look novo, né? Gente, olha. Nós dá estamos aqui, ó. Não, look estamos. novo. Ó, cenário novo. Look novo, Look tudo. novo. Ainda só o apresentador manteve, né? Manteve. Vamos manter assim, né? É, Vamos eu vou. manter. Será que eu vou. E minha licença? Ah, não. Aí a gente Vamos vai ter deixar que dar pra um outro, jeito. né? É. Ian, O pai da criança que se vire. o pai da criança que cuida. Ian, e aí, qual vai ser o tema? A gente já voltou, o que a gente vai Hoje falar? o nosso tema é o que mais pega em todo mundo. É o quanto custa. Quanto custa uma obra? Quanto custa uma um obra? projeto? Isso daí é Quanto custa um sofá? essencial, né? Isso é de Porque às menos. vezes as pessoas acham que vai conseguir fazer uma obra por 5 mil reais. Porque viu aquele videozinho lá no TikTok que a pessoa fez Reformei milagre. a minha casa, quanto eu gastei? Aí ela coloca lá 5 mil reais, a casa inteira. Imagina. Não acontece, né? Não acontece. Não, vamos trazer a realidade pro povo. Vamos. Pois é, então a realidade eu acho que primeiro a gente tem que falar aí que é o planejamento, né? As pessoas querem reformar, quer mudar, quer construir, né? Apesar de a gente às vezes falar até muito mais de reforma, de decoração, mas tem as pessoas também que constroem e exige um planejamento. É como um filho, né, gente? A gente pensa que Se vai gastar, planeja. né? Sei lá, X e sempre, todo mundo sempre relata, eu fiz uma obra, não quero mais fazer obra porque acabei gastando 2, 3, 4, 5 vezes a mais na obra. E por que isso acontece? Eu acho que tem dois problemas. Eu acho que um é não trazer a realidade pro cliente logo no começo. De tipo assim, olha, a gente tem orçamento, mas seu orçamento vai ultrapassar. Sim. Eu sempre falo isso para todos os meus clientes. Eu falei, olha, é esse o orçamento, ele não vai ser nunca para menos, ele vai ser sempre para mais. Porque aí você acaba criando uma ilusão com o cliente, entendeu? Que tipo assim, porque no decorrer ele vai querer trocar algum revestimento que estava programado, ele vai querer trocar alguma peça de louças e metais. Então, eu acho que o primeiro é isso. E o segundo é o cliente se iludir que ele não vai gastar muito. E eu acho que existe um problema que as pessoas não abrem muitas vezes quanto ela planeja que vai gastar na obra. E tá super tranquilo você falar. Você pode chegar e falar assim, eu só tenho 5 mil, então tá bom. Então a gente vai, sei lá, fazer só um ambiente, fazer só um pedaço, fazer só metade, né? Adaptar com materiais, enfim. Então eu acho que as pessoas têm que falar, principalmente para nós, os profissionais, e você mesmo ter essa consciência de não deixa a vida me levar. Tipo, eu vou começar uma obra e vamos ver o quanto que vai dar. Não, eu vou começar uma obra, eu tenho 20 mil para gastar, eu tenho 50 mil para gastar, eu tenho 200 mil para gastar. Então, em cima desse valor, a gente vai trabalhar. Uma coisa ou outra pode fugir, Sim. né? Acontece, até por conta as coisas aumentam, o custo, né? Vem crise, vem isso, vem aquilo, é guerra, é China, né? Sim. Então, assim, as coisas podem mudar os valores e você ter esse aumento. Mão de obra também é difícil quantificar. E as pessoas esquecem, às vezes também só põe o valor das coisas, No decorrer da obra você tem várias surpresas. Exatamente. Né? E eu acho que também é algo que, tipo, tem que estar muito alinhado. Porque às vezes o cliente fala assim, eu vou falar pra ele que eu tenho 40 mil e ele vai querer gastar meus 40 mil. Entendeu? E não é isso, a gente precisa ter um parâmetro, porque é uma coisa que eu sempre digo para todos os meus clientes para a vida, assim. No mesmo ambiente, a gente consegue fazer um projeto de, tipo, 5 mil reais, ou então um projeto de, tipo, 30 mil reais, no mesmo ambiente, entendeu? Na mesma metragem quadrada. E uma coisa também que eu senti ultimamente é o alinhamento, por exemplo,
do marido e da mulher. Tipo, às vezes eles não estão alinhados, parece que eles não têm o mesmo saldo bancário, sabe? Porque, tipo assim, o marido chega e fala assim, ai, e isso... Eu tive uma experiência que o marido queria fazer, tipo, várias coisas, e aí quando chegou a segunda reunião que a esposa participou, ela cortou tudo. Cortou Geralmente forro, ao contrário, cortou... né? Então, e aí eu falei, tá, e tudo que a gente conversou no primeiro, né, na primeira reunião? E então acho que isso também tem que estar muito alinhado, porque às vezes você faz um projeto, o projeto fica incrível, a gente começa a orçar sempre depois que o projeto está pronto, e aí vem a frustração do cliente. E aí o seu projeto ele fica na gaveta e o cliente começa a fazer coisas que ele acha da cabeça dele. Ah, eu vou comprar esse revestimento que eu achei mais barato. Ah, eu vou colocar isso em troca daquilo. Então, acaba que nós, profissionais, ficamos frustrados. Eu, pelo menos, fico frustrado em não saber que o meu projeto que eu fiz não foi executado 100%. Sendo que foi aprovado. Eu acho que isso que pega muito, né? Porque, às vezes, o cliente, ele aprova, ele gosta, ele se encanta. E aí, na execução, ou é porque realmente, fugiu um pouco, ou porque... ouviu opinião de segunda, terceira, quarta, quinta pessoa. Eu tô com um cliente agora que eu achei muito legal. Ele foi muito honesto e sincero comigo. Por quê? Eu fiz o projeto dele tem 1 ano, mais ou menos, né? E tudo aprovado, tudo lindo, porém ele só começou a obra de fato agora. E aí ele falou, Jaque, esse revestimento do banheiro fugiu do meu orçamento, tá muito caro. Não tem problema. Então, eu mandei opções para ele parecido com que não ia alterar o projeto. E dentro daquelas opções, a gente escolheu que não vai desconfigurar. Então, eu achei super legal isso. E não tenham vergonha de falar, olha, fugiu, olha, tá caro, achei caro. E o que a gente pode fazer, né? Não simplesmente, às vezes, dar cabeça ou mudar, que às vezes... Não fica legal, desconfigura tudo e o resultado final você vai na sorte. Mas fala com a gente, né? E a gente ajuda. Não tem problema. Eu, pelo menos, não tenho problema com isso. Não sei os outros profissionais, mas eu não tenho. Eu acho que é até mais fácil. Eu já tive 2 clientes que me pediram um projeto. Eu fiz o projeto e aí simplesmente o projeto ficou na gaveta. Não foi pra frente porque ele não tinha condições de fazer o mínimo do projeto. E aí você se pergunta, por que ele contratou um profissional que se dispôs do tempo do profissional e ele dispôs do investimento dele para pagar o profissional, para depois disso ele perceber que ele não tem condições financeiras. Então, tipo assim, é algo até de conversar com o profissional. Olha, eu tenho até 5 mil reais. Você acha que a gente consegue fazer um projeto? Você fala, olha, infelizmente, do jeito que você quer, ou o mínimo que a gente tem que fazer para dar uma melhorada nesse ambiente, 5 mil não vai dar. Exatamente. Porque hoje 5 mil numa obra, gente, sei lá, é praticamente nada. Nada, não. Se você rebaixar o forro... É uma repaginada. Se você rebaixar o forro, botar uma iluminação em papel de parede, acabou. Hoje é bem uma questão de repaginar, porque nada, hoje em dia, você vai orçar, você vai ver, é menos de nem 1.000, é 2.000. Hoje a gente já tá tudo na casa dos 2.000, né? Isso falando em coisas simples, porque se a gente for começar a falar marcenaria, que é uma das coisas, pra mim, que tirando a obra, dependendo do que você vai fazer aí na obra, a marcenaria é o que a gente investe muito, né? Vai uma quantidade significativa na marcenaria. E é onde a gente pode, às vezes, economizar ou até gastar mais, né? E aí a gente, saindo da obra, e a gente entra numa polêmica, quanto que custa um projeto de interiores? E quando eles querem economizar no projeto? Porque eu acho que é algo que eu sempre falo muito. Tudo que é aquilo que não é palpável e não fica no ambiente, as pessoas acham caro. É verdade. Então, por exemplo, a mão de obra de um instalador de papel de parede, o arquiteto que faz o projeto. Então, são coisas que não são palpáveis, né? Apesar de a gente entregar material, tudo, mas não são palpáveis, não vai ficar no ambiente da pessoa. Sim. E aí... isso se torna caro, porque é muito engraçado a pessoa reclamar de um projeto de interiores de 5, 10, 15 mil reais, dependendo do espaço, mas aí ela vai lá e gasta num sofá de 30 mil reais. Exatamente. Entendeu? Mas por quê? Porque no subconsciente dela, pelo menos esse é meu ponto de vista, no subconsciente dela, a pessoa tá comprando algo que vai ficar lá. Só que ela esquece que pra ela comprar algo que vai ficar lá, por trás tem um profissional. Você entendeu? E eu acho que também é muito cultural, já vou trazer uma polêmica, eu acho que é muito cultural das pessoas barganhar preço porque é serviço.
Sim. Porque é pessoa. Então, eu não vou pedir um desconto e vou ficar barganhando no site lá da Breton. Uhum. Não vou fazer isso. Agora, o profissional, o pedreiro, o eletricista, o instalador do ar-condicionado, aí eu vou ficar pichinchando, que às vezes o cara tá ali, ele já tá trabalhando no mínimo dele, e eu vou ficar pichinchando e querendo ganhar mais desconto. Eu acho que o desconto é super ok e tá dentro de uma negociação. Acho que sim, as pessoas devem pedir um desconto, principalmente uma condição à vista, um Pix, né? Eu acho que dá sim pra gente pedir desconto, mas é aquilo, eu te peço desconto, você vai me falar, eu consigo tal, tá tudo bem. Acabou. Se estiver dentro do meu orçamento, eu vou pagar. Se não estiver, procura outro profissional. Sim. Tá tudo bem. E eu acho que você até comentou de eu ter ido pra Miami. Lá é muito importante a profissão de interior design, né? Porque lá eles quase não utilizam a arquitetura, né? É muito focado o design de interiores mesmo. E lá é fundamental. Lá eles solicitam design de interiores para pintar uma parede, para trocar um revestimento, para fazer marcenaria. Que legal. Então, lá é muito forte isso. Então, a profissão lá, ela realmente é valorizada e reconhecida. E eu acho que aqui meio que se... não banalizou, mas eu acho que como tem muita gente, e aí é de cada um acha o preço que deve, mas aí tem pessoas que jogam um preço lá em cima e tem pessoas que jogam um preço lá embaixo. Sim. E aí o cliente vai falar assim, por que eu posso pagar mais caro se eu posso pagar o mais barato, né? Pode ser entregas diferentes, pode ser conteúdos diferentes, enfim, cada um cobra aquilo que acha que deve cobrar. Mas lá é muito importante isso, né? Eu trabalho com um casal que reside lá em Miami, que são brasileiros, a Silmar e o Ricardo, e aí eles têm uma loja de móveis planejados. Tá. E lá é muito difícil eles, ter essa barganha, essa coisa, não, eles... Se não tá dentro do orçamento deles, eles falam, não, tá dentro do meu orçamento. E tá tudo bem. Tudo bem, entendeu? Se há uma brecha pra desconto, assim, eles colocam e resolvem. Não é algo que sabe o que eu acho, sinceramente? Eu acho que, assim, tudo que a gente puder, nós brasileiros, ganharmos uma vantagem é aquilo. Mesmo, e eu sempre falava, quando eu trabalhava em loja de móveis planejados, os meus clientes falavam assim, eu fui em tal loja e eles me deram 40% de desconto. Ou seja, eles não te deram 40% de desconto. Os 40% já estava a mais o seu projeto. Eu falo isso porque eu já trabalhei em loja de móveis planejados e a gente fazia isso, entendeu? Então, se uma loja deu 30%, 40%, 50%, é porque ele colocou o valor a mais. Sim. Nós colocávamos valores a mais nos projetos para o cliente ter a sensação, eu estou saindo beneficiado. Exatamente. Entendeu? Então, isso não tá... você não vai comprar um carro e vão te dar 40% de desconto num carro. Então isso que acontece na arquitetura. Ninguém vai te dar 30%, 40% de desconto. Na verdade, esse já é um valor que está acima, eles estão tirando. E o pior que aí, principalmente, eu acho que isso acontece muito em imóveis planejados e marcenaria. Muito. E aí o cliente, ele chega nos outros itens, eles acham que vai ter o mesmo desconto. Então, às vezes, você tá ali com um orçamento e outra. Você vai fazer um orçamento de marcenaria hoje em dia, sei lá, você tá falando 50 mil, 100 mil, 200 mil. Tudo bem, você tem até um desconto maior. Agora, às vezes, você tá falando, sei lá, de um revestimento que tá dando 5 mil. Você não vai ter 40%, 50% de desconto. É impossível. Se você tiver 10, olha... Abraça, agarra. Que já tá ótimo. Que já tá ótimo. E aí, temos o problema também de não comparar. Tipo, banana com banana. Exatamente. Por exemplo, a pessoa vai numa Delano, numa Ornari da vida orçar, e aí depois ela orça com o marceneiro. O marceneiro, ele vai sair mais barato, entendeu? Porque ele não tem toda a marca por trás, ele não tem uma empresa, uma fábrica por trás que demanda muito mais pessoas. E aí, gente, sendo bem sincero, a qualidade, ela vai ser diferente. Sim. Né? A forma de acabamento vai ser diferente, algum detalhe vai ser diferente. O preço, ele é mais caro porque ele vai condizer com aquilo que vai ser entregue. Não é porque ele é mais caro porque ele quis ser mais caro. Sim. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas, elas também têm que comparar, por exemplo, o produto que você compra na Etos com o produto que você vai comprar numa Shopee. Sim, é totalmente diferente. É totalmente diferente. E eu acho que isso é muito justo, a pessoa comparar o mesmo material e o serviço também, eu acho que é importante você sempre fazer 2, 3 orçamentos, né? E verificar, porque tem uns que vai ficar muito acima, outros muito abaixo e uns ali na média. Então, você tem que entender o porquê que um tá muito caro, por que o outro tá tão barato assim.
né? Então, tem toda essa questão. E principalmente os prestadores de serviço, a gente tem que entender que também é uma empresa. Eles também pagam impostos, eles também precisam manter o negócio de pé, também tem funcionário. Então, eu acho que tudo isso contabiliza. E as pessoas, às vezes, esquecem. Acham que e menospreza. Porque é um pedreiro. Porque é um pintor. E não é assim. E, então, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar, né? E ter essa consciência de que, não, é um serviço, eu preciso pagar e eu preciso desse serviço. Porque hoje em dia o que está mais difícil é encontrar mão de obra. Não, e se a gente pensar numa obra que custou, geral, 100 mil, 150 mil, 200 mil, pensando num apartamento maior, o que é o valor de um projeto? Pra dor de cabeça que você não vai ter. Sim. Entendeu? Tipo assim... Então, é aquilo que a gente até já conversou em outros episódios, o tal do acompanhamento de obra, que é, nossa, a pessoa... eu não vou pagar isso pra pessoa ir lá e acompanhar minha obra. Mas o quão desse valor, em porcentagem, vale o valor que você está investindo todo na sua casa? E vai te economizar, né? Porque, por exemplo, sei lá, se você fizer um cálculo errado de revestimento... Acabou. É um frete a mais. Um frete a mais. Tudo a cor diferente, que você nunca vai achar o mesmo lote. É o atraso da tua obra, que até chegar o novo, né? Então, assim, ou sobrou muito material, você comprou coisa demais, porque, sei lá, tem que guardar o em algum buraco. fulano falou, compra 10 metros, né? Às vezes chega clientes lá na loja e fala, eu preciso de 10 metros quadrados de pastilha. E, às vezes, não dá nem 1,5 metro, porque você só vai colocar ali onde está aparecendo, não é a parede toda, né? Então, tudo isso faz muita diferença. E o projeto é onde a gente consegue quantificar. Acho que as pessoas também veem muito o projeto como algo estético. Nem todos. Mas algumas pessoas veem muito como, só como vai ficar o estético, bonito, o sofá, a almofada, a cor da parede. E tem a parte técnica que a gente entrega também, né? E isso faz... Eu acho que agiliza tanto a vida das pessoas. Nossa, muito, né? Muito. E aí nós temos o quê? Imagens e vídeos. E aquela ação. parte que a gente mais gosta, que a gente tira da internet pra mostrar pra vocês as emoções, né? Da internet. Aí? Vamos lá? Fala aí. Bruno, lembrei que você é arquiteto. Posso tirar uma dúvida? Pode sim. Eu posso colocar piso sobre piso sobre piso? Nossa, gente. Isto é, fazer um terceiro piso em cima de outros 2. E aí, óbvio que ele pergunta se é uma casa ou uma lasanha, né? É tipo assim, massa, presunto, queijo, né? Porque nem sei como é que fica a situação de uma porta dessa. Como é que ralos? Como que faz? Não, e eu já penso, se for um apartamento, o peso disso na laje, depois tem um monte de prédio aí caindo, a gente não sabe por quê, né? Não, porque caiu esse prédio. 20% de todos os apartamentos fazem um troço desse? Exatamente. Não tá calculado. E geralmente quando pega, e agora eu acho que tá uma onda, não sei se é o meu algoritmo, né, que tem me entregado muito, mas eu tenho visto muitas pessoas comprando apartamentos antigos, até por uma questão de tamanho, porque, né, os apartamentos mais novos estão cada vez menores, né? Virando estúdios, enfim. Então, as pessoas estão... E caríssimo, né? Caríssimo. Então, as pessoas estão comprando muito imóveis antigos e reformando. E aí, quando você pega isso, você vai tirar piso, aí às vezes você vê um piso de madeira. Você até fala, talvez vou dar uma restaurada. Ou tem cliente que não quero ter trabalho depois. Você começa... Aí, embaixo, aí já vai... Primeiro vem a camada de cupim. Depois vem a camada... Depois tem uns 3 vai cavando, pisos. E vai cavando, e vai. Você descobre que seu pé direito aumentou 10 centímetros. Exatamente. Isso é maravilhoso, né? Exatamente. Mas é bom que não vai ter infiltração, né? Até chegar. Com 3 camadas de piso, não tem como a água infiltrar no vizinho. Mas vai dar. Com certeza, vai dar. Vai dar. Vamos ver a próxima. O famoso conheça alguém que faz mais barato. Eu acho pouco. Orçamento de projeto. Oi, Lucas, tudo bem? Desculpa a demora. Queria saber sobre o valor do projeto. Será que você consegue fazer o desconto? Eu acabei pedindo para um amigo da família para fazer o projeto. Ele tá começando agora, cobrou bem barato, aí resolvemos dar uma chance a ele, né? Pelo menos tá dando uma chance, né? Bom. Pessoa que tá começando. Só que o projeto ficou bem confuso. Por que será? Aí queríamos ver se você consegue fazer um valor mais baixo do que nós fechamos. Muito obrigado. Pelo menos agradeceu, porque tem uns que nem agradecem. Ainda falou, fico no aguardo. Fico no aguardo. Né? Esperando o e-mail milagroso. Você refaz projeto? Muitos. Você refaz? Eu não refaço, não. De outras pessoas. De outras pessoas que fez errado. Não. Do zero. Não, mas não de tipo, eu pegar o projeto já pronto dessa pessoa e refazer. Não, já chegou alguns
clientes até a mim, que, por exemplo, eu já tinha fechado antes com outro arquiteto, com outro designer, e deu errado, ou eu não gostei, e tá pela metade, sabe? Ah, tá. Já Não, peguei, mas dá é, muito dá BO. Hoje em muito BO. dia, eu já, então, o que o colega fez, a gente É. começa do zero e Não, vamos e eu acho que vida assim, nova. é incrível você dar a chance pra uma outra pessoa, uma pessoa que tá começando, porque Sim. todo mundo começou, você E tão começou, eu talentoso, comecei, todo mundo começa de Sim. um zero. Mas aí entra aquela questão de, tipo, vender o seu produto mais barato. Uhum. E aí entra na disputa que você não tá comparando banana com banana. Ok, a pessoa começou agora, ela vai vender mais barato, porque ela tem pouca carga, ela tem pouca experiência, Sim. mas o cliente ele tem que estar ciente que no decorrer do projeto isso vai acontecer. Sim. Vai acontecer alguns erros que a pessoa não tem muita experiência em obra, não tem muita experiência em projeto. E aí, a partir do momento em que o profissional ele foi sincero em falar eu estou começando agora e esse é meu valor Sim. por estar começando agora, o cliente ele também tem que estar ciente. Tem que estar ciente. E ele não, aí isso que não pode acontecer, é de tipo ele pegar um profissional que já está há muito tempo e querer igualar o valor de uma pessoa que está começando agora. Sim. Eu E acho ainda que- ele fala, ficou confuso. Tá, mas e você não falou? E O você... que não ficou é? confuso, O que será? ficou confuso? Foi confuso pela parte do profissional? É. Foi algo que você não soube falar? Pois é. Tem isso Que também. pena que não tem uma assinatura, senão a gente ia falar pra vir o profissional Eu ia e trazer o resumo dessa, porque essa história, ó, tá meio Lucas, estranha. por favor, se você assistir, tá? O convite tá aí aberto. Pois é, gostaríamos de entender um pouco melhor essa história. Vamos pro próximo. E aí, vendo o cliente que chorou pra pagar um projeto, comprando uma geladeira de 20 mil. Essa é a minha cara. Já aconteceu? Já aconteceu. Todo dia, o tempo todo. Sofá, Sofá. mesa. E aí, e o engraçado é que assim, você fala pra vendedora antes, né? Você brifa a vendedora, que você não vai... A vendedora começa a oferecer um monte de coisa. Então, antes você vai dar um briefing, ó. Uhum. Essa cliente assim, assim, assado, ela não quer gastar tanto. Sim. Ela quer gastar até tanto. Aí a cliente vai até a loja. E aí a vendedora, ela quer vender. Então ela vai ser um pouquinho mais teimosa, né? E vai mostrar algo mais A caro. gente quer, meu lado vendedora falando, a gente quer encantar. Eu trabalhava numa loja famosa de móveis, na Cor Verde. E aí, a gente mostrava também. Mesmo que o arquiteto falasse, não, até isso, a gente mostrava. Porque às vezes o cliente se interessa. E realmente, aí o cliente falava assim, ah, legal, eu vou fechar. E aí a mesa, tipo, custava 25 mil reais. Aí você fala, minha querida... Nossa, você e nem tava terminou de pagar o reclamando- projeto, ainda tá devendo. Não, você tava reclamando de gastar iluminação de uma Aham. marca boa e querendo comprar na Santa Efigênia, nada contra a Santa Efigênia, por favor, mas querendo economizar com produtos que são essenciais, tanto quanto uma mesa e um sofá, Sim. e aí você fala, onde foi que a gente se perdeu na conversa? E aí, sabe qual que é o problema disso aqui? Esses 20 mil vai fazer falta lá na frente. Vai. Porque aí, quando for fechar os detalhes finais, o acabamento fino, o papel de parede, a decoração, o tapete, a cortina, aí não tem o dinheiro. Mas Aí quer barganhar, aí compra o mais simples possível, né? Aí não desconfigura o projeto, aí muda o projeto, aí às vezes você até investiu um pouquinho mais nesses itens de decoração, que pra mim enche mais o ambiente, né? Preenche mais, e você não tem, e você tem que baixar um pouquinho o você nível, sabe que né? Ou não ter. eu faço o caminho inverso agora. Tudo que é coisas que eu sei que vai ficar por último e o cliente não vai comprar, eu já faço ele comprar primeiro. Olha, Então, papel de gente, parede. anota essa dica. Anota essa dica. Arquiteto, designers, Anota essa construtores, dica. mãe, pai, tio, avô, avó. Eu sempre falo de papel de parede. Eu sei que o papel de parede é lá por último. Uhum. E na hora que ele gastar os 20 mil no sofá, na mesa, na cadeira, ele não vai querer gastar 2 mil, 3 mil, 5 mil Sim. no papel de parede. Então eu já faço ele já comprar o papel de parede. Eu nem levo na loja de imóveis. Uhum. Vamos comprar papel de parede. Tá na demolição? Vamos comprar iluminação. Porque ele não vai querer gastar iluminação depois que ele comprar. Então, Sim. tudo coisas que eu sei que seriam coisas por último e que influencia muito no projeto. Por exemplo, papel de parede é um item essencial, ele vai dar o toque final. Sim. Iluminação, não adianta você ter o melhor Tapete. projeto. Se que- tirar um tapete, Você entendeu? uma Então, cortina, gente, eu faço caminho projeto inverso. sem cortina, você fala, tá lindo, mas tá lá, a janela. Segue, Eu quero... segue a minha quero dica. morrer. Segue a minha dica que dá certo. Ah, gostei. Então, a minha dica que eu vou dar, que eu já comecei, né? A reforma do Baby, Ah, é. do Baby, né? Então, assim... Inclusive, a gente ainda não sabe
o sexo, não tá? sabemos ainda. Não Teremos a sabemos. revelação. E aí, que eu falei, vou comprar os itens maiores, que o investimento vai mais alto, e vou deixar os menores pro final. Eu fui bem cliente, vou comprar os itens maiores. Porém, eu estipulei um orçamento. Então, assim, no berço, eu estipulei X. Eu cheguei na loja, a primeira coisa, que eu gostei? Do Y. 2 vezes o meu X. Claro, né? E o pai Mas, da criança fica como? O pai da criança acabou pior. o cabelo, né? Não, é porque ele é pior. O Everton é do tipo que ele vai na minha. Ele se encanta também. Então, assim, nós somos um casal. É igual eu e Vinícius. Porque tem casal que um segura o outro. Né? Igual você falou da sua cliente. Um segura o outro. Eu acho que isso é até bacana. O meu não é no meu caso também. O meu, ele entra na minha pira e a gente sonha junto e vai que vai. se lasca junto. E aí eu já queria o mais caro. Eu já fiquei, mas é porque é arredondada, mas é porque é madeira, mas é tem porque... Tem toda aquela história. Porque ele vira mini berço, de né? vir da madeira, lá das profundezas da Noruega. O mini berço me pegou, né? O mini berço me pegou. E aí, mas eu achei um que também é mini berço, que também tem madeira e tá dentro do orçamento. Então vai ser esse. Entendeu? Alguma coisa diferentinha, não é arredondado. Talvez, mas assim, não vai desconfigurar o meu projeto, não vai ficar feio, tem outras coisas. Então eu acho que é essa a consciência de classe. Sim. Consciência de classe, consciência daquilo que você tem dinheiro. É importante. Eu acho que a gente se deslumbra muito, né? A gente começa a ver essas coisas e é isso. Ou você seja muito sincero com o vendedor na hora de comprar. E olha, eu só tenho isso e eu só posso isso. Você pode até ver outras coisas, mas que você tenha aquela consciência. Porque senão a gente se encanta. Aí vai chegar lá no final... Não vai dar Aí eu não vou ter minha porta da maternidade do jeito que eu sonhei. Aí eu vou ter que... Sabe, assim? Então, é isso. Minha dica é essa. Não se empolgue. Pode até se empolgar um pouquinho. Um pouquinho. Mas volta pra realidade na hora de passar o cartão. Acha que você consegue o teu meio termo. Temos mais um, eu acho. Temos mais. Esse é muito bom. Essa é uma história que ela conta. Eu comprei um apartamento, que era o apartamento dos meus sonhos, mas o valor era um pouco a mais. Era do pesadelo. Era do pesadelo. Eu recebi o orçamento dos espelhos da minha casa. Eu juro pra vocês, a arquiteta me entregou um papel, eu fiquei parada olhando o orçamento dos espelhos. Ela falou, Bruna, você tá bem? Eu falei, não, eu tô refletindo. Gente, eu comprei um apartamento, que era o apartamento dos meus sonhos, mas o valor era um pouco a mais. Era do pesadelo. Era do pesadelo. Eu recebi o orçamento dos espelhos da minha casa. Eu juro pra vocês, a arquiteta me entregou um papel, eu fiquei parada olhando o orçamento dos espelhos. Ela falou, Bruna, você tá bem? Eu falei, não, eu tô refletindo. Gente, eu juro pra vocês. Eu falei, isso aqui é só em espelho? Porque assim, se o preço do espelho é isso, eu entendo os índios terem entregado o Brasil pra Portugal. Porque só isso justifica. Aí eu falei, por que é tão caro? Ela falou, porque o espelho é orgânico. Eu falei, então a gente compra um e planta os outros. É mais fácil. É isso. E tem, até ela falou do orgânico, tem também muita tendência. Tudo que é Muito, tendência... preço tá lá em cima. Tá lá em cima. Lembra do painel ripado? Depois ele populariza. Depois ele vai pra Shopee. Mas assim, quando ele lança, quando ele sai, é o orgânico. Aí vem o tapete, vem o espelho, vem, né, a cama, o móvel. Agora a vibe é marcenaria com arredondado. Tá caríssimo. Em alta. Caríssimo. Caríssimo. É uma Ferrari. É a Ferrari dos móveis planejados. Você quer curva no seu projeto? Se prepara. Não vai ter. Tudo quadrado. Tem mais? São esses? Não me lembro. Temos. Pensando seriamente em deixar uma ventilação natural. Depois de saber que a porta de vidro que eu inventei custa R$7.000. Aí. Se chover... Choveu. Nada que um ralo não resolva. Nada que um rodo não resolva. É isso, gente. É isso. Às vezes a gente tem que adaptar também. A fazer um ajuste. Não é adaptação, é ajuste técnico. Tá. Ian, a gente voltou já o quê? Falando demais, estourando o nosso tempo. Claro, como sempre. Mas as pessoas gostam, sabe? As pessoas. Pra gente finalizar. Não gostam muito. Qual que é a nossa frase final? Vamos lá? Tá preparada? Bora. Fala. É polêmica essa frase. Fala você. É caro? Sim. Mas pelo menos ninguém vai confundir sua casa com a da sua sogra. Eita, Brasil! Se você não quer ir pra sua sogra, faz o seu projeto, faz o seu planejamento, não estoure pra você. E tem gente que vai pra casa da sogra enquanto tá em obra. Não, e a sogra dá pitaco. Nada contra as sogras. Nada contra, mas depois você vai precisar de terapia, vai ter que gastar muito mais. Então, nossa dica é, se planeje, faça sua obra com calma, faça o projeto, com responsabilidade, faça um projeto. Faça planilha. Planilha, exatamente. E é isso, Ian, muito obrigada. Temos o episódio 01. 01 do Pod Obra. Do Pod A gente Obra. agradece muito de vocês estarem aqui conosco
E não perca o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.